o texto básico que dá sustentação a esse tema é João capítulo 21, versículo 25. Abra sua Bíblia, marque João capítulo 21, versículo 25. Todos abençoados acharam? Vou ler. João disse assim: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevesse. João está dizendo que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, nem os livros do mundo inteiro caberiam, de tantos milagres, tantas maravilhas. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de senhores, o Rei de reis, o Deus invencível em todas as batalhas, o Deus que nos salvou com salvação eterna, que nos deu vida quando nós estávamos nesse mundo mortos em delitos e pecados. Mas a Tua graça se manifestou em nosso favor. As Tuas mãos se estenderam para os Teus filhos, para os Teus eleitos. E por isso nós estamos aqui. Não foi uma vontade nossa, não foi uma decisão nossa. Foi um ato da soberania de Deus, um ato da graça de Deus para a nossa vida, para os eleitos, para os escolhidos do Pai. E que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua palavra, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, nos prepararmos para servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, e não da maneira que nós desejamos servir. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, dá-me sabedoria, intrepidez, conhecimento, para proclamar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência vem de Ti, não é uma suficiência minha própria, porque eu não teria nenhuma. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de milagres de Jesus, milagres da Bíblia, da maneira geral, nós temos que entender que não basta olhar para um milagre em si. Não basta olhar para o paralítico que andou, para o cego que enxergou, o leproso que foi purificado, mas precisamos entender que cada milagre que o Senhor Jesus operou traz uma pedagogia. O que é uma pedagogia? É um ensinamento. No milagre tem ensinamento de Jesus para a nossa vida, para o nosso viver diário, para a nossa fé. Então, o que é que a Bíblia diz sobre os milagres? O que é que a Bíblia fala sobre os milagres? Qual foi o propósito dos milagres que a Bíblia descreve, tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento? Eu, infelizmente, digo que muitas pessoas hoje vivem procurando milagres por motivos meramente egoístas. A pessoa quer milagre, quer cura, quer prosperidade, quer paz, quer a solução dos problemas, querem curas físicas, mas não se preocupam com a cura espiritual, com a saúde espiritual. Querem prosperidade, mas não buscam as riquezas do reino. É uma realidade. Nos tempos que nós vivemos, é uma realidade. Querem coisas, mas não querem o Deus que criou todas as coisas. Essa é a verdade. Aí o que é que aconteceu? Logo surgiram alguns espertalhões, criaram falsas igrejas que passaram a dar ênfase aos milagres. Já que o povo quer só milagre, não se preocupa com a palavra, não se preocupa com a obediência, não se preocupa em saber a vontade soberana de Deus, vamos oferecer milagres. Eles oferecem milagres negligenciando a pregação do Evangelho, negligenciando o que é de mais importante para nossas vidas, que é a obediência à palavra de Deus. Então, esses movimentos que dão ênfase aos milagres e pregam um falso evangelho estão alimentando esses apetites vorazes das pessoas por milagre. Eles oferecem milagres. Ele atrai multidões não por causa da palavra, não por causa da verdade, não por causa do poder de Deus, não por causa do Senhor, mas atrai
vontade de obter milagres. Eles oferecem milagres, cura, prosperidade, dinheiro, riqueza e etc. Eu quero dizer para a igreja que o Senhor Jesus condenou duramente esse tipo de procedimento. No livro de João, capítulo 6, versículo 26, eu vou mostrar para você isso. João, capítulo 6, versículo 26. Está aí pertinho. João, capítulo 6, versículo 26. O Senhor disse assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais messiânicos, sinais de que ele era Deus, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Você vê que coisa interessante. Jesus, dias antes, havia multiplicado pães e peixes, saciou a fome de quase 20 mil pessoas, e dias depois a multidão estava lá atrás dele em Cafarnaum, e ele, sabedor de todas as coisas que disse: vocês me procuram, não porque vocês conseguiram ver em mim sinais messiânicos, sinais de que eu sou o Salvador, de que eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. O resultado tem sido trágico. Pois você vê aí fora um povo ávido por milagres, mas sem nenhum desejo de conhecer Deus, sem nenhum desejo de conhecer a verdade da palavra de Deus. Então, a pergunta que cabe aqui é a seguinte: por que é que Jesus e outros servos de Deus operaram milagres? Qual foi o objetivo? Por que eles operaram tantos milagres? No Velho Testamento, nós encontramos Deus sendo anunciado como o Salvador que viria. Toda a história do Velho Testamento se volta para a vinda do Messias, anunciando esse Salvador que Deus prometeu. Pois bem, os milagres provavam, naquela época, que a fonte da mensagem que anunciava a vinda do Messias era Deus, que não era uma coisa inventada pelos homens, que não era palavra de falsos pastores, de falsos profetas. Eles anunciavam, os milagres aconteciam para respaldar, para provar que a palavra daquele homem provinha de Deus. Os falsos deuses e as falsas religiões não tinham como fazer os milagres que Deus operava. Nenhuma religião podia fazer os milagres que Deus operava. Por exemplo, quando Deus enviou Moisés ao Egito, Deus deu a Moisés sinais milagrosos para provar ao faraó que a mensagem que Moisés levava era uma mensagem de Deus de verdade. Não era coisa da cabeça de Moisés. Eu vou mostrar isso para a igreja em Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, versículo 1 em diante. Quando Deus fala com Moisés no deserto. Vou ler, tá? Encontraram? Então diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Você vê o argumento de Moisés? Eles não vão dar ouvido à minha voz, não vão dar ouvido à minha mensagem, porque vão dizer: é mentira esse negócio que Deus apareceu para você, falou com você. Aí o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que tens na mão? Ele respondeu: um bordão, um cajado. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Jogou o cajado na terra, se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Aí o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda e ela se transformou novamente num bordão, novamente num cajado de madeira. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne, tudo limpo, a lepra sumiu. Versículo 8. Deus continuou falando: se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais,
nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomarem, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, versículo 10, Moisés disse: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está dizendo: eu tenho dificuldade de me expressar, eu não tenho facilidade de falar, eu não tenho facilidade de expor as coisas. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés estava fugindo da raia, estava regando, estava querendo fugir da responsabilidade. Olha o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais, hás de fazer os milagres. Os milagres que Moisés operou no Egito foi para Faraó crer que aquela mensagem que Moisés trazia, aquela ordem de Deus para libertar o povo, era realmente de Deus, que não era uma coisa humana, não foi uma invenção de Moisés, não nasceu da cabeça de Moisés, que foi Deus de verdade. Ele disse: que Deus que nada, que Deus falou com você, que papo furado. Aí Moisés começou a operar os sinais, Deus manifestou o seu poder, a sua glória, e por fim a gente sabe como a história terminou. Faraó se rende e liberta o povo. Aí você pergunta: pastor Carlos, e os milagres operados por Jesus serviram para quê? Já entendemos que no Velho Testamento, os milagres operados no Velho Testamento era para testificar que aquela palavra pregada provinha de Deus. Somente Deus podia operar aqueles milagres, nenhuma outra religião, nenhum outro falso profeta poderia. Então, e os milagres operados por Jesus serviram para quê? Serviram para testificar a sua divindade, para testificar ao mundo que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, o único e soberano Deus. Diga graças a Deus. Vamos conferir em João capítulo 3, versículo 1 e 2. João capítulo 3, versículo 1 e 2. O texto diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: você vê, um dos principais dos judeus, um dos principais da sinagoga, mas cheio de medo, não queria que visse que ele estava se interessando por Jesus, foi procurar Jesus na calada da noite, e chegando a Jesus disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Só enxergávamos Jesus como um mestre, não enxergávamos Jesus como Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele está dizendo: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, se não for o próprio Deus. Se não fosse o próprio Deus. Então, os milagres de Jesus serviram para testificar que ele era Deus. É Deus. Naquela época ele era o Deus Todo-Poderoso que estava ali manifestado no corpo de carne. Mas para que mais? Os milagres de Jesus também serviram para provar o seu poder para perdoar pecados. Não é interessante isso aqui? Olha a pedagogia do milagre. Quanta coisa está contida no milagre. Fazia o milagre, mas no contexto trazia vários ensinamentos. Então provavam que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, nós conhecemos muito bem essa história. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, olha o ensinamento aqui, vendo-lhes a fé. Mas a fé não é uma coisa concreta que se possa ver. Um livro, a gente pega, vê. Um microfone como esse que está aqui na minha mão, você pega, você vê, é concreto. Mas a fé, como é que se vê a fé? Não é concreto, não pode se pegar na fé. Mas a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, o ensinamento aqui é que Jesus vê a nossa fé pelas nossas atitudes. Deus vê que nós temos fé de acordo com as nossas atitudes. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, estavam discutindo quem é ele que pensa que é para perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Como é que esse cara vem aqui e perdoa pecado, diz que pode estar perdoado o pecado? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Você está percebendo que eles não enxergavam Jesus como Deus? Não enxergavam. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, discutiam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Quem é mais fácil, na sua opinião? Dizer para o paralítico, estão perdoados os pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Muito mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados. Basta falar. Não custa nada. Mas Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então os milagres de Jesus serviam para provar também a sua divindade, serviam para provar que ele era Deus e que ele tinha poder para perdoar pecados. Eu quero falar um pouco sobre a divindade de Cristo. É um tema profundo, faz tempo que nós não abordamos na igreja. Uma coisa que incomodava muito os judeus, é importante você entender isso, se transportar para aquela época, era quando Jesus dizia que ele era Deus, o Deus dele, o Deus que eles criam, o Deus que eles veneravam. Então, essa era uma dificuldade grande que eles tinham. Veja o exemplo que está em João, capítulo 10, versículo 27 em diante. Os judeus ficavam furiosos. Como é que esse cara diz que é Deus? Quem é ele? Como é que ele diz que é o nosso Deus? Então diz assim, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem estava falando isso aqui? O Filho. Não era o Filho que estava falando? Era Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora preste atenção no versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Finalmente, estamos na mão do Filho ou na mão do Pai? Uma hora ele disse, da minha mão ninguém arrebata. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Como é que se discerne isso? Como é que se entende isso aqui? Jesus explicou no versículo 30. Eu e o Pai somos dois. É isso que está na tua Bíblia? Mas é isso que se ensina nas igrejas. Que existe um Pai, um Filho ao lado e um Espírito Santo também. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Somos a mesma pessoa. Versículo 31. Olha o resultado. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Os judeus não era mole não, viu? Quando blasfemavam contra Deus, ou pelo menos eles imaginavam que estava blasfemando, pegavam em pedra para atirar no sujeito. Queria matar por apedrejamento. Aí Jesus disse para eles,
Tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Eu só tenho mostrado coisa boa para vocês da parte do Pai. Por qual dessas boas obras vocês me apedrejam? Os judeus responderam: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O problema era esse. Não é por boa obra, você faz coisas maravilhosas, mas o problema é você sendo um homem de carne e osso, se fazer Deus a si mesmo. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, vamos entender isso aqui. Apesar de toda a tragédia que Satanás fez se abater sobre os filhos de Deus, lá no Jardim do Éden, em hipótese alguma, o Senhor abandonaria os seus filhos. Não havia possibilidade de Deus abandonar os seus filhos de hipótese nenhuma. Então, a promessa de resgatar o seu povo da escravidão de Satanás foi feita ainda lá no Jardim do Éden, no paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós conhecemos muito bem esse versículo, mas é bom ler de novo, é bom recordar. Há uma reuniãozinha no Éden, está lá o Senhor Jesus, está lá Adão, Eva e a serpente, que era o diabo. Então o Senhor Deus toma da palavra e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, dirigindo ao diabo, entre a tua descendência, quer dizer que é uma descendência do diabo, há uma descendência da serpente, que não são cobrinhas, filhotes de cobra, é aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, é a descendência da serpente. Jamais se salvarão, jamais obedecerão a palavra, foram postos nesse mundo para tropeçar, para ser desobedientes. Então, ele diz, entre a tua descendência e o seu descendente, este, o descendente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, por essa causa aqui, todo o povo de Deus vivia uma fé num Salvador que viria. O Velho Testamento inteiro era essa expectativa, essa espera num Salvador que viria, porque Deus havia prometido e mandaria um Salvador. Eles esperavam de uma maneira muito ansiosa pelo cumprimento da profecia divina. Por causa do pecado de Adão, todo homem necessita de um Salvador. Todos. Todos os eleitos necessitam de um Salvador. Porque o pecado de Adão nos matou. Todo o Velho Testamento anuncia a vinda desse Salvador que salvaria o seu povo. A pergunta que eu faço à igreja é a seguinte: quem era esse Salvador que viria? Quem era esse Salvador que viria salvar o seu povo? Seria o Filho? Não. O Filho só passou a existir em Belém. Não havia um filho pré-existente. Não havia um filho lá no céu sentado ao lado do Pai. O Filho só passou a existir em Belém. O Senhor Deus anunciou isso por intermédio do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10 e 11. Olha como Deus anunciou no Velho Pacto, através desse profeta. Disse assim, o Senhor falando através de Isaías: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Está escrito assim na tua Bíblia. É difícil entender isso aqui. Antes de mim, nenhum Deus se formou, o Senhor disse. E depois de mim, nenhum haverá. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como é que os judeus poderiam crer numa trindade celestial diante de palavras tão verdadeiras? Como é que eles poderiam crer? Na verdade, naquela época não tinha doutrina da trindade. Pastor, se não tinha doutrina da trindade, por que havia necessidade de Deus usar um profeta para dizer que só há um Deus, não três? Porque os povos pagãos, as nações ímpias,
cultuavam 3 deuses. Toda nação ímpia tinha um culto a 3 deuses. Deus não queria que o seu povo incorresse nesse erro. Esses adeptos da existência de uma Trindade Celestial, hoje, nos tempos de hoje, dizem que são 3 pessoas iguais em essência, semelhantes em poder, semelhantes em santidade. 3 pessoas. Se são 3 pessoas, se imagina um pai, do lado direito um filho, do lado esquerdo o Espírito Santo, então isso aí é politeísmo. A crença em vários deuses. São 3. Está errado. Antes disso, Deus já havia repreendido o povo através do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 6. Abra a tua Bíblia aí. Marque Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Deus já havia dito, isso não é verdade. Essa história de que são 3 pessoas iguais em essência, em poder e santidade, isso é mentira. Não existe isso. Isso é coisa do paganismo, isso é coisa de filho do diabo. Vou ler. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Como é que as igrejas, os pastores ensinam que o filho é semelhante ao pai, o pai é semelhante ao filho? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, a verdade inquestionável é que ninguém há semelhante a Deus. Ninguém. Não há um filho semelhante ao pai. Não há um Espírito Santo semelhante ao pai, semelhante ao filho. O que há é um único e soberano Deus que se manifestou a este mundo de 3 formas diferentes. Como pai na criação, como filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos tempos. Aí você diz, pastor, mas não fala Pai, Filho e Espírito Santo? Não são 3 pessoas? Não. Me responda. Pai é nome? Pai é nome? É título? Título. Filho é nome? Não é título. Espírito Santo é nome? Não é título. Para você entender, Deus se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes. Como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Você vê no Velho Testamento, era comum os hebreus colocarem títulos nas manifestações de Deus. Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová isso, Jeová aquilo. Sempre indicando a manifestação de Deus naquele ponto, naquele sentido. E hoje, como é que a gente entende isso? Por exemplo, meu nome é Carlos Magno de Miranda. Esse é o meu nome. Quando eu vou na casa da minha mãe, os vizinhos que já conhecem a gente, e chegou o filho da dona Creuza. Já não sou mais Carlos Magno de Miranda, sou filho da dona Creuza. Se eu vou no colégio pegar um neto meu, o pessoal diz, ó, chegou o avô do Guilherme, do João. Se eu vou à igreja, chegou o pastor. Então, eu sou filho da dona Creuza, avô dos netos e pastor da igreja. Mas quem sou eu? Eu sou 3 pessoas? Eu sou uma pessoa, sou Carlos Magno de Miranda. Cada manifestação minha foi dado um título. Assim aconteceu com Deus. São títulos dados às 3 manifestações divinas. Se eu disser para você, prepara um jantar e vai chegar na tua casa o pastor da igreja, vai chegar o avô do João Gabriel e vai chegar o filho da dona Creuza. Se você não tem discernimento, você vai preparar jantar para 3 pessoas que vão chegar na tua casa. De repente chega uma só. Pastor, cadê os outros? Você não falou que ia vir o pai, o avô, o filho? São 3 pessoas, 3 manifestações distintas de Deus. Então, meu irmão, Deus se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes. Isso prova que o Salvador que viria era o próprio Deus num corpo de carne. O Salvador que viria era o próprio Deus, o Deus único, numa manifestação humana no corpo de carne.
O próprio Deus anunciou isso pela boca do profeta Ezequiel. Abra em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12. Todos acharam? Lá vai. Porque assim diz o Senhor Deus. Olha, preste atenção no que Deus está falando. Isso lá no Velho Testamento. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Está difícil de entender isso? Ele disse, eu mesmo, eu, Deus. Ele não disse, eis que eu enviarei um filho para procurar as minhas ovelhas. Não, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Igreja de Jesus, povo predestinado em amor. Essa profecia aqui se cumpriu quando o Verbo se fez carne no ventre de Maria. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor que vim buscar as minhas ovelhas. 700 anos antes do Verbo se fazer carne, o que é o Verbo? Você viu no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, logo no início, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O que é o Verbo? A palavra. Verbo é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra de poder, a palavra que criou todas as coisas. A palavra era Deus. Aquela palavra que diz, haja luz, houve luz. Haja separação entre águas e águas. Era a palavra criadora, a palavra de poder, que estava no princípio com Deus. Aquela palavra era o próprio Deus. 700 anos antes do Verbo se encarnar no ventre de Maria, Isaías profetizou aquilo que mais tarde, quando Paulo recebeu o Evangelho da Graça de Deus, disse ser o grande mistério da piedade. Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério de Deus se fazer homem, assumir um corpo de carne. Isaías capítulo 7, versículo 14. Havia uma ansiedade muito grande sobre a vinda do Salvador. Mas eles não sabiam como discernir que o Salvador veio. Como é que eles iriam saber que o Salvador já tinha chegado? Como é que eles saberiam? Olha o que Isaías diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal de que o Salvador viria? Já estava lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja como as coisas de Deus são misteriosas, meu irmão. Pela primeira e última vez na história da humanidade, uma mulher concebe um filho sem que fosse necessário o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher. Como é que nasceu, então, isso? Como é que aconteceu? Porque não pode existir um corpo sem que passe por esse processo. Pode não haver nem relação sexual. Pode ser uma criança gerada in vitro, em laboratório. Mas tem que ter o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Sem esses dois elementos, não tem como gerar corpo nenhum. Então, o próprio Espírito Santo foi quem gerou do ventre de Maria aquele corpo de carne, onde o Deus Todo-Poderoso habitaria. O que a Bíblia chama de Filho de Deus é o corpo de carne que foi gerado. 700 anos antes, 700 anos depois de Isaías haver profetizado esse grande mistério da piedade, olha o que Mateus registrou. Mateus capítulo 1, 18 a 23. Olha como ele relata o cumprimento da profecia. Encontraram? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Posso ler? Então vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, não tinham tido relação sexual nenhuma, eram noivos.
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma gravidez sobrenatural. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. José disse: como é que é a história? Eu não tenho relação com Maria, Maria é virgem. Nós conhecemos a palavra, nós somos pessoas fiéis a Deus. Como é que essa mulher agora aparece dizendo que está grávida? Como é que pode? Essa mulher me traiu, essa mulher fez bobagem, essa mulher pulou a cerca. Foi o que passou na cabeça de José. Quando ele está nesse dilema, quando ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela não te traiu, ela não adulterou. Foi o Espírito Santo que gerou no ventre dela essa criança. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí José se acalmou. José, olha, o anjo disse: isso é obra de Deus, isso é uma coisa sobrenatural. O próprio Deus, o Espírito Santo, gerou no ventre dela uma criança, um filho. Observe que o anjo disse: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, Deus não é gerado. Ou Deus é eterno, ou Deus é gerado. Se você acredita que o Espírito Santo gerou Deus, então Deus não é eterno. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que foi gerado no ventre de Maria foi um corpo de carne, sem a semente do pecado como nós temos, para que o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, habitasse naquele corpo na sua plenitude. O próprio Deus gerou um ente santo, um corpo de carne, para que o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, habitasse naquele corpo. Deus não podia habitar num corpo de pecado. Paulo revelou isso à igreja em Colossenses capítulo 2, versículo 9, quando ele disse: a maior dificuldade que Paulo teve foi pregar para a igreja esse tema. Que a igreja tinha extrema dificuldade em entender, como acontece hoje também. Diz que é heresia, que nós somos herege, isso não tem nada a ver com a verdade, mas eu estou te provando na Bíblia a verdade. Ok? Colossenses 2,9. Paulo diz: porquanto, falando de Jesus, nele habita corporalmente, naquele corpo que foi gerado, toda a plenitude da divindade. E Jesus habitava a plenitude da divindade. Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana, o corpo de carne, que era o filho, foi Deus que gerou, por isso é chamado filho de Deus. Se fosse José que tivesse gerado, seria filho de José. Foi chamado filho de Deus, gerou um corpo de carne, e esse corpo de carne foi para que habitasse nele a plenitude de Deus, Deus na sua plenitude. Então tinha duas naturezas. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção. Quando é o Filho e quando é Deus. Por exemplo, eu vejo às vezes pessoas dizer assim: os romanos foram muito cruéis, acabaram matando Deus, e Deus morre. Paulo diz: o Filho morreu. O Filho, o corpo de carne. Deus não morre. Deus sente sede? Não. Mas Jesus sentiu sede, na natureza humana. Na sua natureza humana, ele era o Filho de Deus. Sentia sede, sentia fome, sentia sono, se cansava. Era a natureza humana. E tinha a natureza divina, que era a natureza espiritual que estava dentro dele. Você lembra que nós já vimos anteriormente Deus falando através do profeta Isaías, dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Depois falou outra vez: Deus justo e Salvador não há além de mim. Agora,
700 anos depois, o anjo anunciava: ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o grande mistério da piedade. O anjo confirmou a José que aquele maravilhoso evento que estava acontecendo ali na Galileia era nada mais, nada menos do que o cumprimento da profecia que Deus havia predito a Isaías. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus com eles naquele tempo. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus com os judeus naquele tempo. Você sabia que Emanuel significa Deus conosco? Mas não é conosco hoje, é conosco naquele tempo. Entre os judeus. Tudo isso é maravilhoso quando se compreende mediante a revelação de Deus. Tem que ser mediante a revelação de Deus. Para Deus habitar entre eles, Deus se fez carne, assumiu um corpo no ventre de Maria. Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo. A promessa que está contida em toda a história do Velho Testamento, que anunciava um Salvador que viria, era, na realidade, o próprio Deus num corpo de carne. E se cumpriu quando a Virgem deu à luz uma criança na cidade de Belém. O Verbo se fez carne. Esse é o grande mistério de Deus. Paulo diz: o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus, Cristo. Então, creiam, por favor, nessa verdade sagrada. Não há três pessoas distintas. Isso é mentira. Isso é uma heresia destruidora. Isso é ensino de demônio. Só há um só Deus, um único Deus, que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nos últimos tempos. Não há três pessoas. Pastor, mas não mandava batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Tem que ter três nomes? Não. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome das três manifestações divinas. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. Diga: é Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, meu irmão, Jesus operou milagres extraordinários. Transformou água em vinho, andou por sobre as águas, deu ordem ao vento e ao mar para se acalmar, eles obedeceram. Curou cegos, paralíticos, leprosos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes. Todos foram milagres extraordinários que Jesus operou para mostrar que ele era Deus, que ele era o Criador dos céus e da terra. Eu ouço, às vezes, os pastores na televisão dizerem assim: Jesus disse: tu farás as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda farás. Olha, Jesus disse que nós temos condições de fazer obras maiores do que a que ele fez. Eles acham que Jesus está falando a operação de milagres. Não. Jesus está falando outras. Tu farás as mesmas obras que eu faço e maiores ainda farás. Estava se referindo ao trabalho de evangelismo, ao trabalho de propagação do evangelho. Olha como fazemos hoje obras maiores ainda do que ele fez. O evangelho está espalhado pelo mundo inteiro. Não para de ser pregado, de ser anunciado. Obras maiores. Se os pastores acham que farás as obras maiores do que eu faço em relação a milagres, eu quero ver um pastor andar por sobre as águas. Quem aceita o desafio? Eu alugo uma lancha, levo você para o alto mar e você vai descer da lancha e vai andar em cima das águas. Se não andar, vai ficar. Não tiver preparo para voltar, vai morrer. Para deixar de pregar mentira. Eu quero ver, então, um pastor, seja lá quem for, multiplicar pães e peixe. Quero ver multiplicar pães e peixe. Vamos botar aqui 5 pães e 2 peixes. Multiplica e alimenta uma multidão de 20 mil pessoas. Dá ordem ao vento. Ontem teve um ciclone em São Paulo. Uma coisa terrível, parecia uma noite de terror. Não sei se vocês viram pela televisão. Se não viram, procurem ver.
ventos de 100 quilômetros por hora. Por que não apareceu um desses picaretas de televisão para dar ordem ao vento? Jesus acalmou a tempestade, eu acalmo a tempestade de vento, e na mesma hora cessava. Não aparece um. Não aparece um. Por isso, o nosso Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí começa a crer em bobagem, começa a buscar somente sinais, milagres, mas não querem o Deus que faz milagre. Querem os milagres de Deus, mas não querem Deus. Querem muitas coisas, mas não querem o Deus que faz todas as coisas. Essa é a realidade do mundo de hoje. Nós damos graças a Deus que temos uma igreja que nos ensina a verdade, que faz com que nós tenhamos uma fé equilibrada, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Não há fanatismo, não há loucura religiosa, há somente a verdade que liberta. E essa verdade nos libertou do erro. Essa verdade tirou o véu dos nossos olhos para que nós enxergássemos a verdade divina. Você tem que ser grato a Deus por isso. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas. Fique de pé, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Eu falei desse tema de passagem, mas eu vou falar muito mais depois. Porque tem muita pergunta que fica no ar, tem muitas passagens bíblicas que precisam ser discernidas. Eu vou falar sobre a divindade de Jesus, a divindade de Cristo. Pode ficar tranquilo, que você vai ouvir coisas que vão tirar toda e qualquer dúvida que ainda houver na tua mente. Se tiver apressado, tiver alguma dúvida, procura o pastor Hércules, pastor Rodrigo, que eles vão te orientar. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça.